Rafa, o que é Dáquila Pesquisas? É uma associação? É uma religião? O que é esse projeto ou não é projeto? Ele já acontece há muitos anos que eu já ouvi falar. Gostaria que você contasse um pouco para nós sobre isso e vamos depois entrar com alguns ensinamentos que vocês têm para trazer para nós. Maravilha. Bom, para quem não conhece, Dáquila foi um grupo que se formou há mais de 30 anos, liderados pelo pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira, conhecido na mídia na década de 90 como um paranormal que ia nos programas de televisão, entortava talheres, falava de ufologia, de extraterrestres, de assuntos polêmicos. Ele foi muito perseguido pelas emissoras de televisão na época, nem tinha internet ainda. E no ano de 2010, aproximadamente, o grupo liderado pelo Urandir, que era conhecido como Projeto Portal na época, foi muito divulgado a notícia que este grupo estava tendo contatos com seres extraterrestres na região de Corguinho, Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. E isso gerou uma polêmica danada, né? A mídia divulgou isso pelos quatro cantos do mundo e muitas emissoras de televisão foram até lá fazer reportagens, matérias, na tentativa de trazer um pouco de sensacionalismo e informar as pessoas do que estava acontecendo lá. Afinal, milhares de pessoas estavam visitando aquele local, participando daquele grupo e chamou muita atenção. Ora, um grupo de pessoas dizendo que tem contatos e experiências com extraterrestres, isso deu pano para manga, né? Principalmente quando um destes supostos seres extraterrestres se apresentou para essas emissoras de televisão. Inicialmente foi o SBT, depois a Rede Record, depois a Bandeirantes e depois a Rede TV. Canais de rede aberta, né? Só a Rede Globo que não foi, talvez tenha ficado com medo, né? E não teve a coragem de enfrentar como as outras emissoras. Porém, deu até sorte, né? Porque as outras emissoras de televisão pagaram um mico ali, foi uma vergonha que está até hoje isso registrado na internet. O que aconteceu? De fato, esse grupo, através do Urandir, lá atrás, ele conseguiu estabelecer esses contatos, esse trabalho com a ufologia, uma pesquisa que foi realizada por parte de todos que faziam parte desse grupo, né, do Projeto Portal na época, junto com o Urandir. Então, isso foi muito falado na época. Só que o grupo foi evoluindo, foi trazendo novas pesquisas de outros assuntos e sempre com essa parceria, buscando esses contatos com seres de outras dimensões. Nós chamamos de extradimensionais. Não são esses ETs que a mídia traz, que os filmes mostram. São seres que, na verdade, existem, coexistem, né, com a humanidade há milhões de anos aqui na Terra. E eles sempre se fizeram presentes no passado, nas antigas religiões, em outros povos e culturas. E agora, mais uma vez, estão estabelecendo esse contato, essa parceria com grupos de pessoas. Só que para o sistema isso é muito disruptivo, né? Foi muito polêmico. E o grupo continuou o projeto Portal até que em 2017 para 2018 ocorreu uma mudança. Inclusive eles nos orientaram na época. Eu estava lá. Eu cheguei em 2011 no grupo, depois de 10, 12 anos de existência, né? Quando o grupo começou a trabalhar com as pesquisas, expandindo mais da parte da ufologia para outras áreas do conhecimento, ele mudou de nome. Começou a se chamar Dáquila Pesquisas. Depois, nós crescemos ao nível de abrirmos várias empresas, atuarmos em várias áreas do conhecimento, de pesquisas e de atuações no meio sociocultural, e estamos com o ecossistema Dáquila, que já abrange diversas ramificações, né, que nós estamos atuando no mundo, diversos segmentos de atuação, principalmente em torno da pesquisa. Então, o que é Dáquila hoje? Imagine que, de repente,
você tem um contato com seres que não são da Terra, que não são daqui, nossos amigos de outras dimensões. E isso gera um choque muito grande. Imagina o que esse Urandir passou na época, né? Um dia as pessoas vão entender o que ele passou, o que ele viveu, o que ele aprendeu, as dificuldades, os desafios que ele teve. Imagine que ele recebeu um grande desafio. Deveria montar um quebra-cabeça do conhecimento perdido, das informações que foram escondidas de nós, buscando a verdade por trás de tudo que foi manipulado pelas lideranças mundiais, que nós chamamos de governo oculto. Então, Urandir recebeu esse desafio, essa missão, né? E ele começou a juntar essas peças, capitaneado e orientado por esse grupo, que nós chamamos as 49 raças extraterrestres, para realizar esse trabalho, juntando e reunindo várias pessoas que também estavam despertando para montar esse quebra-cabeça do conhecimento perdido. Então, Dáquila hoje não é uma religião. Nós não temos crença, fé, estamos esperando algum tipo de salvação ou nos sentimos donos de uma verdade em torno de uma filosofia, de uma história do passado. Não, nós estamos justamente buscando entender o passado, a história da humanidade, a origem de tudo e todo o conhecimento que foi perdido e manipulado, escondido de nós, que não está disponível. E essa pesquisa científica não se baseia em crença, em sim em fatos. Saímos a campo para pesquisar. Chamamos de ciência lilarial. É o termo que nós usamos. Que é uma ciência que vai desvendar os mistérios e o conhecimento que a ciência convencional ainda não consegue explicar. Então nós vamos estudar física quântica, a parte da espiritualidade, a história da humanidade, tecnologias, todo o movimento social, cultural, nós podemos trabalhar para trazer uma mudança no sistema, melhorar as condições de vida da humanidade, fazer o bem naquilo que é possível, estabelecendo parcerias com todos os grupos e pessoas que buscam o conhecimento. Inclusive, naquele momento que as emissoras de televisão foram até Dáquila, lá atrás, buscar esse contato, um destes nossos amigos das estrelas, conhecido como Idibel, na época foi chamado de ET Bilu, passou uma mensagem para a Terra, olhando para as câmeras de televisão na Rede Record. Em rede nacional, um extraterrestre se apresentou e o repórter perguntou: qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Ele disse, na minha expressão, uma mensagem a todos. Apenas que busquem conhecimentos. E isso virou motivo de piada na internet. Até hoje as pessoas fazem chacota e nós estamos seguindo em frente, divulgando as informações que eles nos passam. Nós estamos pesquisando as coisas que precisamos para encontrar esse conhecimento perdido e juntar as peças desse quebra-cabeça. O Rafa, se você puder explicar para nós como que teve um ponto. Olha, é muito interessante tudo isso que você disse, porque faz a gente refletir demais em tudo que a gente está vivendo, no que a gente está passando no planeta. Teve algum ponto específico para que esses seres, né, chegassem até nós, né, através do Urandir, através de vocês aí no grupo? Teve algum ponto marcante, um ponto-chave que foi o gatilho para que eles se manifestassem mais, para que esse grupo pudesse se concretizar de uma forma mais unificada e ao mesmo tempo para todos, né? Aquele que o uno é o todo. Então a gente entender que o universo e tudo, a gente não consegue alcançar mentalmente muitas vezes tudo isso, né? A gente está completamente limitado no planeta, que a gente fala, nossa, e agora? Né? E aí a gente tem as religiões, a gente tem as crenças, nós temos diversas coisas que, entre aspas, nos aprisionam, né? E houve, então, uma virada de chave, um ponto específico, se isso foi fato que aconteceu, para que eles pudessem se manifestar mais, ou já há muito tempo eles estão tentando comunicar com a gente? Durante toda a história da humanidade, eles fizeram contatos com diversos povos e culturas. Tanto é que todas as religiões do passado
as mitologias, na origem desses acontecimentos, dessas histórias, na verdade não era religião, não era mitologia. Eram fatos, eram experiências de contato com deuses e seres que não eram da Terra, que chegaram aqui como mensageiros, anjos, seres que foram conhecidos como mestres do passado, e esses seres deixaram sua marca na Terra, deixaram um conhecimento. E de tempos em tempos eles voltam. Mas não no sentido da religião. A religião, quem cria são os homens, depois que os acontecimentos ficam registrados ali. Como foi o caso na época de Cristo, Jesus, Emanuel, veio à Terra como um destes parceiros das 49 raças extraterrestres dimensionais. Roma, juntamente com grupos de poder, cooptaram aquele movimento, aqueles conhecimentos, aquelas histórias e criaram uma religião, que até hoje nós sabemos que é o cristianismo, que no início era a Igreja Católica, hoje expandiu para várias ramificações, assim como outras religiões, o islamismo, o judaísmo, religiões orientais como o budismo, hinduísmo. Todas essas grandes religiões têm a sua origem na presença de deuses, de divindades, de grandes avatares, de seres que falavam ou em nome de Deus ou se apresentando como se fossem deuses, ou o próprio Deus, né, na Terra. Quando nós, ou principalmente Urandir, teve na infância dele essa experiência de um contato com esses seres, isso foi muito marcante para a vida dele. Imagina você assumir uma missão de intermediar um contato desse. Porque nós estamos acostumados a ver no caminho das linhas espirituais, esotéricas, muitos médiums, muitas pessoas que têm uma conexão com algo invisível, e isso existe, existem seres desencarnados e seres dimensionais em outros planos, outras dimensões. E a maioria dos intermediadores da espiritualidade, essas pessoas que têm habilidades mediúnicas, elas sempre trouxeram esse intercâmbio, mas ainda assim não era algo concreto, era algo espiritual. Então, haveria ali a necessidade de você acreditar no médium, de você dar um peso a uma informação que, na verdade, se baseia ainda numa crença. Eu posso aqui manifestar um contato, interagir, dizer que eu estou recebendo ou incorporando, canalizando uma mensagem, todo mundo vai ter que acreditar em mim. Eu viro uma autoridade nesse sentido. Já no caso do Urandir, não. Tudo era físico. Como nós estamos aqui, você simplesmente está vendo o ser na sua frente se materializar na sua frente. Você grava, você filma, você registra o contato. É uma coisa completamente disruptiva. Esse foi o marco de mudança. Posso fazer uma pergunta? E como lidar com tudo isso, que nem você acabou de falar, materializar ali, você está falando, como a gente está falando aqui, a primeira vez com o medo? Porque eu acredito que muita gente em casa deve estar com essa curiosidade, deve sentir, meu Deus, eu acho que eu não gostaria de ver por medo, entende? Sim. Antes de você ter a experiência, esse medo é fruto do nosso condicionamento desde a infância. A gente tem medo dessas coisas que não são normais, né? Filmes, toda a educação, medo do escuro, medo do desconhecido, do sobrenatural, Sim. Medo de espírito, essas coisas. Normal, e nós somos condicionados a isso. Só que esses contatos, na verdade, eles acontecem como você encontrar alguém, qualquer pessoa na sua frente. E eles são humanos como nós, muito mais belos e perfeitos fisicamente, vamos dizer. Nós somos Olha, muito feios. interessante. E eles são mais altos, assim, têm uma aparência muito evoluída, vamos dizer, em termos de beleza, para o nosso julgamento de beleza, né? Porque quem Sim. somos nós para julgar o que é feio e o que é belo? Até eles falam isso, mas para nós, a nossa condição primitiva Sim. aqui, com certeza eles são muito bonitos, eles são muito belos. Então, medo do quê?
todos os contatos que nós tivemos, nós vimos os seres ali e ficamos impressionados, na verdade, de perceber assim, a magnitude, né, a perfeição, não só física, mas consciencial desses seres. Sim, O sim. conhecimento, as Ah, mensagens. Então, o medo é só no início. Depois que você quebra o gelo, né? É como qualquer experiência que você não sabe lidar, mas depois que você tem a primeira, você tira de letra.